Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos novamente ao canal dos Terríveis. Meu nome é Gabriela Mafra e o tema de hoje é resíduos domiciliares e industriais. O Brasil atualmente produz lixo como um país de primeiro mundo, mas o descarta como uma nação pobre. O descarte ainda é realizado a céu aberto e há pouca reciclagem. Veja, produzimos cerca de 387 quilos de resíduos por habitante por ano aqui no Brasil. E esse número é similar aos números da Croácia, Coreia do Sul, Hungria, Japão e México. No entanto, a gente só destina corretamente 58% desse lixo, enquanto esses países que eu acabei de falar destinam corretamente cerca de 96%. Nesse quesito, nós somos parecidos com a Nigéria. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, em 2010, trazia como meta para agosto de 2014 o Brasil estar livre dos lixões. No entanto, isso não aconteceu. A ideia era que todo lixo que não fosse passível de reaproveitamento ou reciclagem fosse para os aterros sanitários. No entanto, 42% do montante total do lixo ainda vai para os lixões. Significa dizer que por ano no Brasil vai para céu aberto 30 milhões de toneladas de lixo. Outro dado importante, porém bastante desesperador, é que todos os municípios brasileiros, apenas 18% deles faz a coleta seletiva de lixo. E Curitiba é uma dessas cidades. Fazendo uma breve consideração antes de voltarmos ao tema central desse vídeo, a Prefeitura de Curitiba tem um site que explica detalhadamente várias coisas, como por exemplo, quando os caminhões de lixo fazem a coleta dos resíduos, quais os tipos de resíduos que existem, qual a separação correta deles, além de dados muito interessantes como o fato de que Curitiba é uma das cidades mais limpas do mundo. Vale a pena conferir. E se você não sabe o que são os resíduos domiciliares e os resíduos industriais, pode ficar tranquila e tranquilo que eu vou te explicar. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Adria e eu sou especialista em lixo e sua destinação, políticas públicas de destinação. E eu vou explicar para vocês então o que são os resíduos domiciliares e os resíduos industriais. Os resíduos domiciliares são, assim como o nome sugere, os resíduos produzidos nas casas das pessoas, nas residências. Nele pode ter todo tipo de lixo, pode ter lixo sanitário, como papel higiênico, resto de comida, papel, plástico, de tudo. E também tem que ser tomado um pouco de cuidado com esse tipo de lixo, porque dentro das nossas casas nós produzimos alguns lixos que são perigosos para a natureza e para as pessoas, como por exemplo pilhas, baterias velhas, cloro, entre outros. Já os resíduos industriais são aqueles originados de processos industriais e têm suas mais diversificadas origens. E a maioria desses resíduos é considerada perigosa para a natureza e para as pessoas. São exemplos de resíduos industriais os restos de fundição de ferro, plásticos, óleos, o que deixa bastante clara a necessidade de dar uma destinação correta para esses resíduos. E para conversar com a gente um pouquinho mais sobre a legislação aplicada no Brasil, eu chamei aqui a doutora Summer para falar um pouquinho com a gente com mais propriedade. Obrigada, Gabriela, né? Eu agradeço a você por esse convite pra gente falar em plataformas digitais, que eu acho que assim, atualmente é o meio que a gente mais consegue atingir pessoas com o nosso conteúdo, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. Bom, como ela já me apresentou, eu sou a doutora Summer, eu estou fazendo meu pós-doutorado em políticas públicas, com foco na implementação de como o correto descarte do lixo ele consegue impactar de forma positiva na sociedade brasileira.
como vocês podem perceber, ela é realmente especialista no assunto. Nosso canal só traz pessoas de tamanha majestosidade de conhecimento. E para falar com a gente um pouquinho sobre o novo projeto de emenda à Constituição Federal de 1988 brasileira, eu trouxe aqui a doutora Primavera, a especialista no assunto. Tudo bom, doutora Primavera? Tudo bom, e você, Gabriela? Tudo certinho também. Seja bem-vindo ao nosso canal, o Muito canal obrigada. Os Terríveis. Oi, terríveis! Então, eu sou doutoranda, eu estudo impactos jurídicos das legislações que tem a ver com o meio ambiente, e atualmente eu fui convidada para falar no congresso que teve sobre a PEC 65 de 2002, que está em trâmite perante o Senado Federal, que basicamente quer autorizar que o estudo prévio de impacto ambiental seja como uma autorização completa para que a obra seja começada e finalizada com apenas aquele estudo. E já tem muitas pessoas que já fizeram parecer, já teve o parecer da OAB também sobre o assunto, que houve uma distorção do que na verdade pretendia, porque como pode um estudo prévio querer autorizar completamente que uma obra seja executada, né? Porque assim, o estudo prévio ele é feito com o quê? Com base em projeto. Na verdade, as condições elas vão se alterando durante o procedimento das obras, né? E por isso muitas vezes acontece de ir ao judiciário e o judiciário mandar parar essas obras porque estão gerando algum impacto ambiental. Só que isso gera uma resignação muito grande da população, porque vê as obras paradas e, poxa, isso gasta nosso dinheiro, né? A gente vê ali um grande rombo nos cofres públicos. Sim. Que nos afetam diretamente, né? Ou esse dinheiro poderia ser destinado a outras coisas. Então, ainda está em trâmite a PEC no Senado, mas vamos ver o que será decidido. Mas o estudo que eu tenho feito é justamente nesse sentido de que a PEC tem uma redação incongruente com o texto constitucional, porque o artigo 225 fala que todos nós temos o direito ao meio ambiente sadio, né? Sim. E não pode simplesmente porque é uma realidade nossa, nós temos muitas obras públicas, principalmente, que são interrompidas, né? Algumas vezes por conta do impacto, outras também não, mas é mais isso que a gente tem visto. E alterar nossa lei fundamental por simplesmente acontecer uma coisa que está acontecendo. Nós temos que acompanhar de fato o que a sociedade muda, né? A sociedade muda, a gente tem que se adaptar. Mas não é todo o texto que deve ser majorado, porque isso seria fazer valer um direito em detrimento de outro, né? Até que ponto eu vou utilizar a justificativa econômica em detrimento de outras coisas mais fundamentais, como o nosso meio ambiente? Então eu vim aqui trocar umas rápidas palavras com vocês sobre o que é esse projeto de lei que está em trâmite, já fazem acho que uns 5 anos agora, né? Desde 2012, né? 6 anos, e é isso que nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos. E é muito legal o que você disse, e isso também me lembra uma frase indígena que é bastante falada, que é que quando o ser humano, né, o homem branco, perceber que ele não come dinheiro, ele vai dar mais valor à natureza, né? Então fica aí o recado da mãe natureza para os terríveis. Agora as doutoras Summer e Primavera vão conversar um pouquinho entre elas sobre o assunto tão importante que é esse qual se trata o vídeo. Primeiro eu só queria fazer uma introdução assim com relação a um direito que ele decorre diretamente do correto descarte do lixo. Então assim, está previsto na Constituição brasileira, dentre as garantias fundamentais, né, o direito ao meio ambiente saudável. Então assim, o meio ambiente saudável ele decorre também do correto descarte do lixo, porque assim, se você faz um descarte de forma
com falta de cuidado, assim, de forma desleixada, vamos até colocar essa palavra para ficar assim bem na realidade mesmo. O que ocorre? Esse descarte, esse lixo, ele vai acabar contaminando o solo, ele pode contaminar lençol freático e isso vai acarretar sérios problemas ambientais e assim, vai diretamente contra um direito que já está garantido na Constituição Federal Brasileira, que é exatamente esse direito ao meio ambiente saudável. Porque assim, atualmente a gente tem necessidade muito mais do que assim, só aqueles direitos que a gente fala primários, de primeira geração, que é, digamos assim, direito à vida, direito à saúde. Não, a gente precisa de muito mais do que isso. Um meio ambiente saudável, ele nos leva a poder aproveitar muito mais o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, então tem todo um impacto ambiental com relação a esse correto descarte, né, Spring? Lembrando que ele é dito como um dos direitos sociais, né, que envolve toda a coletividade, porque o meio ambiente ele não é só o aqui e o agora, ele se alastra no tempo, então as futuras gerações também serão impactadas pelas nossas atuações hoje, a nossa consciência para com o meio ambiente. Então... exatamente, na verdade, isso que ela colocou é um ponto muito importante. Esses direitos de terceira e quarta geração que a gente coloca, né? Muitas vezes eles têm impactos e eles têm... como que eu posso colocar? Nós vamos sentir os efeitos diretos desses direitos, digamos assim, 20, 30, 40 anos. Então, às vezes, o cuidado que a gente tem não é nem mesmo para nossa geração. É um cuidado, como a doutora Spring falou, com gerações futuras. Então, assim, é um cuidado a longo prazo, digamos assim. Cuidar agora para que no futuro nós ainda tenhamos esse meio ambiente saudável e o meio ambiente propício ao desenvolvimento humano. Tudo gira em volta disso. É consciência ecológica, né? Porque nós temos que pensar que tudo que nós produzimos tem a base primária que nós sempre extraímos da natureza, seja o papel que é extraído da árvore ou o petróleo, são todos recursos escassos que a gente encontra na natureza. Então, sempre utilizar isso com muita sabedoria, né? Você veja, tem até tribos indígenas que entendem que, vocês já ouviram essa expressão, provavelmente sim, que o direito ao meio ambiente saudável não é um direito só nosso, né? Dos nossos filhos também, das nossas gerações, só que o meio ambiente saudável é um direito que a gente está emprestando das gerações futuras. Nós estamos emprestando dele, por isso que a gente precisa cuidar também, porque não é nosso, é deles. Né? E na verdade não é nem um direito social, se a gente falar também do ponto de vista econômico do direito. O Brasil, ele é um país que tem, assim, por primazia, né, o setor agrícola como, assim, impulsionador da economia. Então, assim, o correto descarte do lixo, ele vai impactar também nesse solo que a gente usa para fomentar a própria economia brasileira. Então, assim, não é um mero impacto, ai meu Deus do céu, o solo não está sendo tratado da forma correta, ou então um descarte incorreto do lixo. Não é isso. Ele tem um impacto gigantesco na sociedade brasileira, inclusive na economia, que é um ponto que o brasileiro gosta de falar tanto, né, do direito econômico, assim. Que na verdade o órgão que mais dói no brasileiro é o bolso. Ah, sim, com certeza, com certeza. Então vamos pegar nisso, tem muito impacto econômico também, sim. E é um ciclo, né? Então, uma vez que você extraiu o produto, poluiu, você vai acabar gerando danos no solo. Não vai conseguir produzir, não vai conseguir vender, não vai ter dinheiro, não vai ter mais recursos naturais. Então é um ciclo sempre, né? E a gente tem que preservar ao máximo esse ciclo, porque nós somos dependentes dele, e da forma econômica. Com certeza. Com certeza. Agradeço muito a presença das senhoras, doutora Primavera e doutora Summer, por comparecer ao nosso canal. Como a doutora Summer comentou no início do vídeo, os meios de comunicação pela internet são bem mais rápidos, tem um maior impacto na nossa sociedade, e esse tipo de assunto é muito importante mesmo. Os Terríveis definitivamente agradecem a presença de vocês, e agora vamos conversar um outro ponto, galera. E para conversar um pouquinho com a gente sobre o correto descarte do lixo a nível mundial, eu trouxe aqui o Dr. Vladimir Nabokov Medvedev, da Rússia. Ele é representante na OMS, Organização Mundial da Saúde. Tudo bem, Dr. Medvedev? Tudo bem. Como que o senhor está? Tudo certinho? Como que anda a vida?
A vida na Rússia é muito difícil. A Rússia é um país muito frio. Aqui no Brasil, ser país muito quente, país tropical. Agora, por exemplo, estamos 30 graus, isso acontece uma vez só na Rússia. Apesar do calor, né, doutor? Vamos conversar um pouquinho então sobre como os países costumam fazer esse descarte. Vamos exemplificar a nossa matéria. A gente pode pegar alguns países da Europa para falar sobre o assunto. Não só, mas a gente tem a Alemanha, que ela é o país que tem a maior taxa de reaproveitamento dos seus resíduos. Muito legal isso, né, doutor? Muito importante. A Alemanha, ela tem uma ideia hoje de trabalhar com 100% das suas... Produção de lixo, né? De zerar toda a sua produção de lixo, porque hoje é menos de 1% é a parte que eles não conseguem reaproveitar. Eles querem zerar isso até 2020. Nossa, eles merecem prêmios por isso, não é mesmo? Isso é algo muito importante, mundialmente falando. É importante que a gente também tenha essa consciência, né? Sim, a Alemanha, ela já tem uma tradição disso, né? Desde 1851, eles já cobram, por exemplo, a municipalidade, as regiões, elas cobram taxas para fazer para dar a destinação dos resíduos. A partir de 1908, eles passaram a trabalhar com a ideia de dar 75%, na verdade, das residências na Alemanha, elas tinham vasilhames e coisas certas para descarte de lixo. E a Alemanha, por isso, hoje é o país que mais tem uma taxa maior de reaproveitamento dos resíduos sólidos. Além disso, é um exemplo a ser seguido, né? Sim, claro. Os brasileiros ultimamente estão gostando de seguir os exemplos alemães. Bom, além disso, a gente tem também o Japão, que não é surpresa para ninguém que Japão e Alemanha estariam nessa lista. Não mesmo? O Japão, eles trabalham essa questão dos resíduos, principalmente dos anos 60, quando a indústria japonesa passou a ter um crescimento muito grande a partir dos investimentos norte-americanos para poder reerguer o país depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir dos anos 60, passaram a ter uma visão e uma problemática muito grande em relação à própria produção de lixo, e a partir daí eles começaram a criar várias situações e vários programas para poder dar a destinação correta dos resíduos. A gente tem também um caso muito legal também, é da Suécia, onde a gente tem... Também não é uma surpresa, né, doutor, país de primeiro mundo. Exatamente. Surpresa seria se a gente colocasse o Brasil nessa lista, infelizmente ele não está. Mas os exemplos estão começando a ser seguidos, não é mesmo? Nós estamos começando a aprender. Exatamente. E aí a gente tem a Suécia, por exemplo, a gente pega a cidade de Estocolmo. A cidade de Estocolmo, ela tem um sistema subterrâneo a vácuo A vácuo? A vácuo, para poder fazer essa coleta e a separação dos resíduos sólidos. Então você tem, perante toda a cidade, você tem locais para você depositar o lixo. A partir do momento onde o lixo ele tem uma quantidade X lá dentro, abre-se os tubos e a 70 km por hora ele vai até o centro de reciclagem, de separação. Também é um país que ele busca também zerar essa taxa de resíduos sólidos. Querem ter 100%, hoje está próximo disso, de separação do lixo. E nas Américas a gente tem o caso de São Francisco, nos Estados Unidos. Legal. Que também trabalha com prazos a curto prazo, aí até 2020, para poder estar zerando os seus resíduos, a separação dos seus resíduos sólidos. Aqui no Brasil a gente tem, como acho que já todo mundo também imaginaria, a gente tem a cidade de Curitiba, que desde os anos 90 ela criou projetos como a Família Folha, para poder incentivar as pessoas, e principalmente as crianças, porque é claro para todo mundo que você ensinando as crianças, elas levariam isso para suas casas
e aí ensinariam os pais também para poder fazer a separação do lixo. Criar consciência desde cedo, não é mesmo? Exatamente. Então, tipo, nos anos 90, a Prefeitura de Curitiba ela criou esse projeto da família Folha Muito legal. que até hoje ele surtiu vários efeitos. Hoje a gente tem aqui na cidade de Curitiba, a gente tem o projeto que é o Separe, e de acordo com os últimos dados da Prefeitura, a gente tem por volta de 90%, 89% das pessoas aqui em Curitiba fazendo a realização da separação do lixo. Então, realmente conscientizar os jovens e as novas gerações é o caminho certo, e Curitiba está indo por esse caminho. Eu comentei até no início desse vídeo que Curitiba é tida hoje como uma das cidades mais limpas do mundo. Ela está no altíssimo espaço desse ranking. Deixa nós curitibanos muito, muito felizes com isso, né? Eu não sou curitibano, mas também fico muito feliz. Fico contente que você fica contente. Eu sendo de Moscou, eu fico feliz também, porque Moscou também é uma cidade muito, muito limpa, não tão arborizada quanto Curitiba, mas também é muito limpa e muito bonita. É que lá é muito frio, né? A vida é dura lá. Como eu já falei anteriormente, a vida na Rússia é muito dura. Às vezes você tem cidades lá que vão até menos 67 graus. Então não é igual aqui, igual agora tá 30 graus, a gente tá em novembro. Isso não acontece lá. Lá no verão não tem 30 graus. Tem no verão, não na primavera. Ah, bem lembrado. Estamos na primavera, bem posicionado. Realmente, aqui é um país tropical e Curitiba é uma das cidades mais frias, né? É a capital mais fria do Brasil. Isso. E mesmo assim, novembro, 30 graus. Exatamente. É legal isso. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Nós ficamos muito contentes em saber que um representante da OMS está aqui. Sim. É muito engrandecedor para o canal. Os terríveis que seguem, né? Quem segue o canal Os Terríveis são os terríveis, né? Eles ficam muito contentes também. Estou agradecendo em nome deles a vossa presença. Precisando da gente, já sabe, escreva lá no nosso canal que a gente responde tranquilamente. Muito obrigada. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Victor, eu sou advogado da União e trabalho especificamente com direito ambiental e a sua regulamentação com os particulares. Dentro desse tema, eu gostaria de destacar 4 importantíssimas leis sobre o tratamento de resíduos que grandes empresas precisam saber para que elas não tenham problemas com a União. A primeira é a Lei 12.305 de 2010, que é uma política nacional de resíduos sólidos. A segunda é a 11.445 de 2007, que é a Política Nacional de Saneamento Básico. A terceira é a Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. E, por fim, o Decreto 4.074 de 2002, que dispõe sobre diversos aspectos técnicos da destinação final dos resíduos em embalagens. É isso que eu tinha pelo momento. Muito obrigado. A gente pode terminar o vídeo Com você assim? sim, ou então com aquela frase icônica do Vida de Inseto. Qual? Tem tudo a ver com a natureza. Qual? Um dia eu vou me transformar numa linda borboleta. A gente pode pedir pro Vladimir falar porque ele é russo. E a lagarta fala com sotaque. A lagarta fala com sotaque? Uma linda borboleta. Essa é uma linda borboleta. Aí ele vai lá e se transforma numa borboleta feia, porque ele fica com a mesma cara, ele fica uma sozinha. Bom, a pior